Então vamos lá, quando nós falamos em equação do segundo grau, nós temos que saber que a equação do segundo grau, ela é conhecida onde nós temos o gráfico sempre vai ser uma parábola, certo? Como vocês já viram lá no nono ano, então vocês sabem que a equação do segundo grau é dada pela fórmula y igual a A vezes x quadrado mais b vezes x mais c, certo? Onde A, B e C são os nossos coeficientes, ou seja, os números, tá? E para ser função do segundo grau, tá? Para ser a função do segundo grau, o meu A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se eu atribuir zero para A aqui, vai ficar 0 vezes x quadrado, vai sumir o x quadrado. Eu não vou ter mais x quadrado. Aí eu só vou ter o x mais o termo independente, que daí eu caio na equação do primeiro grau, certo? Então, o que eu tenho que saber? Que a equação do segundo grau sempre vai estar, o x vai estar elevado ao quadrado, certo? Que é o 2. Tendo o x elevado ao quadrado, sempre é uma equação do segundo grau. Tendo como gráfico uma parábola. Ou ela tem a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Isso daí depois nós vamos fazer o estudo dela, tá? Nas outras apostilas nós vamos fazer o estudo da parábola. Mas o que nós precisamos saber? Que para ser equação do segundo grau, eu tenho que saber sempre os coeficientes A, B e C, ok? Se eu falo assim para vocês, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho x quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Sempre, antes de iniciar o exercício, eu preciso saber os coeficientes. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, certo? Tudo bem? O meu A, quem que é o meu termo A dessa equação? Função do segundo grau. Hã? 1. Por que 1? Porque quando não tem nada aqui na frente, automaticamente é 1 que está multiplicando o x. Certo? Então, o meu A é o termo que multiplica o x quadrado, ó, lá em cima. Ó. Quem que é meu A? O meu A é o que multiplica o x quadrado. Quem que é meu B? É o termo que multiplica o x. Quem que é o C? O C é o termo independente, ele não depende de x. Certo? Então, nesse caso, meu A é 1. E meu B? 3. 3. E o C? Menos 4. Menos 4. Menos 4, certo? Sempre leva em consideração o sinal. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Porque aqui no primeiro exercício ele fala assim, ó. Então, vamos ver aqui. Ele, inclusive aqui, ele nem deu... ele passou a fórmula aqui, né? Que é a fórmula da resolução geral, que nós sabemos que é a fórmula do delta. Então eu tenho o coeficiente A, B e C. O que nós vamos fazer para encontrar as raízes? Nós vamos... nós temos que jogar na fórmula. O delta... Qual que é a fórmula do delta? Todo mundo lembra? Eu acho que é B ao quadrado. B ao quadrado menos 4AC. 4. Isso, menos 4AC, que multiplica A, que multiplica C. Essa é a fórmula do delta, tá? Esse delta aqui é conhecido também como discriminante, tá? E depois a fórmula de Bhaskara é o quê? Lembra da fórmula de Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Isso. Aí aqui nós vamos tirar o x' ou o x1, não sei, que vocês tanto faz. O x2' ou o x2. Tá? Isso daqui tanto faz. Tem gente que coloca x' ou x1.
X duas linhas ou x2, tanto faz. Tá? Aqui nós vamos encontrar quem? O zero da função. Tá? Que é onde a parábola intercepta o eixo x. Tudo bem? Quando eu tenho o A, o B e o C, quando eles são diferentes de zero, quem que eu vou substituir? Eu vou substituir nessas fórmulas aqui, tá? No delta e depois no Bhaskara. Ficou claro? Aí aqui, ó, nesse primeiro exercício que nós temos aqui, ó, ele vem e fala para nós resolvermos a equação, certo? Para nós resolvermos a equação, o que acontece? Então, eu vou pegar a função aqui, ó, 2x² menos 8x igual a zero. Antes de iniciar o exercício, o que eu vou fazer sempre, tá? Encontrar meus coeficientes, o A, o B e o C. Tudo bem? O meu A vale quantos? 2. 2. Por que 2? É o termo que multiplica, o coeficiente que multiplica o x². Nesse caso é o 2 aqui na frente, tá? Não é esse 2 aqui não, é o 2 da frente aqui. Então 2. Não coloquei sinal, automaticamente ele é positivo. O meu B, quem que é o B? Menos 8. Menos 8. Menos 8. E meu C vale quantos? 0. 0. Não é esse 0 aqui não, viu? É porque eu não tenho o valor de C aqui, tá? Meu C é 0. Por quê? Olha aqui, ó, aqui do lado aqui, ó, x² menos 3x menos 4 igual a 0. O meu C aqui valia menos 4, tá? Porque sempre a minha função vai ser igualada a 0, tá? Então, o 0 não é por causa desse 0 aqui não, é que ele está igualado a 0, que na verdade eu não tenho mesmo. Então, o que acontece aí? Neste caso, eu não tenho o coeficiente C, tá? Quando eu não tenho o coeficiente C, não tem necessidade de jogar na fórmula de delta e depois encontrar o Bhaskara, tá? O que acontece? Quando eu não tenho C, notem aqui, ó, no x² e 8x. Nesses termos aqui, quem que eu tenho em comum entre eles? Quem que eu tenho nesses dois termos? Quem que eu tenho em comum entre eles? O x. O x não é comum entre eles? Sim ou não? Sim. O x é comum entre eles, ó. Tem o x aqui e tem o x aqui. Então, o que eu posso fazer? Colocar esse x em evidência. Entendeu ou não? Coloco ele em evidência. Como que eu coloco ele em evidência? Ó? Vou colocar só o x, tá? Deixo ele aqui, fora. Vou multiplicar, colocar em evidência e multiplicar. Por quem? Se eu multiplicar x vezes que número dá 2x²? 2x. Oi? 2x. 2x todo mundo. Isso, todo mundo. Ó, x vezes 2x eu não volto lá em cima? Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Ok, menos x vezes quantos vai dar 8x? De acordo com Dício, etimologia, Oi? origem da palavra menos. 8, menos 8. Isso, menos 8. Certo? Então, coloquei em evidência. Por quê? Se eu multiplicar... Se eu aplicar distributivo aqui, ó, x vezes 2x, eu não volto aqui? X vezes 8, eu não volto aqui, ó, 8x? Ficou claro isso aqui para todo mundo? Que eu coloquei em evidência? Então, quando eu não tenho o termo independente, que seria o C, o que eu posso fazer? Colocar em evidência. Ficou claro, sim ou não? Ficou claro, pessoal? Só que o que acontece? Ó, presta atenção. Eu coloquei o x em evidência. Agora, com os números, isso aqui é 2, isso aqui é 8. Ambos são múltiplos de quantos? De 2, não são? 2. Então, eu posso pôr o 2 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 2x vezes quem? Para dar os 2x² vezes x. E 2x vezes quantos vai dar 8x? 4. 4.
Entendeu o que eu fiz? Eu poderia colocar direto já em evidência o 2x, só que eu só coloquei o x para todo mundo entender, e como eu visualizei que esse e esse são múltiplos de 2, então eu posso pôr o 2 em evidência. Ó, aplica a distributiva aqui, 2x vezes x, eu não volto lá no 2x²? Sim ou não? Quando eu aplico a distributiva aqui, eu volto lá. Ó. Então, 2x vezes x, 2x². 2x menos 4 dá 8x. Ok? Então, eu volto lá em cima. Certo? Então, coloquei o 2 em evidência. Aí, o que acontece? Se eu coloquei o 2 em evidência, eu vou encontrar minhas raízes, que é o x1 e o x2. Como que eu faço para encontrar as raízes? Eu vou pegar esse 2x que eu coloquei em evidência, vou pegar esse 2x e vou igualar a zero. Esse zero aqui, ok? O 2 passa dividindo, nesse caso aqui, vai ficar x igual a zero, ok? Se passar dividindo, vai dar zero, certo? E depois eu vou pegar quem? O que está dentro do parênteses, ó. X menos 4 igual a zero. E isolo x. X igual. Se é menos 4 do outro lado, ele vai ficar o quê? 4 positivo. 4 positivo. Pronto. Então, encontrei minhas raízes. 0 e 4. Ficou claro o que eu fiz, sim ou não? Sim. 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 Então, nesse caso, eu não tenho o coeficiente C, certo? Tudo bem? Então, minha solução nesse caso aqui, solução vai ficar 0 e 4, ok? Dúvidas? Professor, Pois não. essa forma aí que o senhor fez, dá para fazer com qualquer conta que tenha o C0? O C valendo zero. Qualquer conta nós vamos fazer assim. Aí não precisa usar o delta e o Bhaskara. Tá? Na equação do segundo grau. Não tem o coeficiente. Não tem o coeficiente C. Vai pôr em evidência que vai chegar mais rápido. Entendeu? Tá. Entendi. Ficou claro para todo mundo? Exercício 2. 3x² menos 12 igual a zero. É x², não é? É uma função do segundo grau, porque tem x². Então, eu tenho que encontrar quem são meus coeficientes. O A, o B e o C. Meu A vale quantos? 3. 3, ok. 3. O B? 0. 0. Por quê? Esse 12 não está multiplicando x, hein? Então, meu B é 0. O 12 é C. O 12 é o termo independente, é o C. Menos 12, tá? Então, nesse caso, na primeira eu não tinha um coeficiente C. Aqui eu já não tenho B. Quando eu não tenho B, o que eu faço? Eu apenas... Então, quando eu não tenho B, o que eu vou fazer? Eu já vou isolar direto, tá? Quando eu não tenho B, eu já isolo direto. Tudo bem? Como assim isolo direto? Pega o menos 12 e joga para o outro lado da igualdade. Olha lá. 3x² igual a 12 positivo. Ok? x² é igual a 12. Se o 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Tudo bem? Ficou claro o que eu fiz? Sim. x² igual a 4. Aí, nesse caso da equação do segundo grau, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma potência, eu tenho que tirar esse 2 daqui e jogar ele para o outro lado da igualdade. O inverso da potenciação, quem que é? A raiz. A raiz. Eu jogo ele aqui dentro da raiz. Só que quando eu fizer isso, eu não posso esquecer de colocar aqui na frente, ó, mais ou menos. Tá? Não posso esquecer disso. Na equação do segundo grau. Tudo bem? Porque raiz quadrada de 4 dá quantos? 2. 2. Então vai ficar mais ou menos 2.
Então, a minha solução neste caso aqui vai ficar o quê? Ó? Menos 2 e 2 positivo. Tudo bem? Ficou claro para todos? Sim ou não? Sim. Sim. Quando não tem o B, fica mais fácil, daí eu já isolo direto, tá? Agora vamos fazer a B aqui, ó. A B é 3x² mais 12 igual a zero. Mesmo procedimento. Sempre, tá? Vou encontrar o meu A, o meu B e o meu C. Meu A vale quantos aqui? 3. Meu A vale 3, né? E o B? 0. E o C, 12. Ok? Então, se eu não tenho B, o que vai acontecer? Eu vou fazer direto, só isolar, tá? Isola, então vai ficar assim, ó. 3x². Se é positivo do outro lado, vai ficar o quê? Negativo, não é? Negativo. x² igual menos 12 mais 3, certo? Ops, mais 3 não. Se do outro lado... Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, não é? Dividindo. Aí vai ficar assim, ó. Menos 4. Certo? Aí, eu tenho que passar esse 2, a potência, para o outro lado da igualdade, não tem? Então vai ficar assim, ó. Quantos que dá isso? Raiz quadrada de menos 4. É conjunto vazio, não é? Porque não tem raiz quadrada de número negativo. Exatamente. Nós não vamos usar número imaginário aqui, não. Aqui, então, como a minha raiz ficou negativa aqui, e é uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso, a minha solução é o quê? É o conjunto vazio. Porque não existe. Entendeu? Então, isso daqui não tem solução. Ficou claro? Sim ou não? Sim. 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 Professor, eu entendo você quando você está explicando, mas depois que a aula acaba eu esqueço tudo. Mas o vídeo tá gravado, meu irmãozão. Aí você volta lá no vídeo e vê tudo de novo, meu parceiro. Zica, hein? Que isso, hein? Simples assim, né não, Pedrão? Hã? Pedro? Certo, meu amigo? Oi, Não é simples? certo. É, Então, meu amigão, relaxa, calma o coração. Quando você for fazer, você faz com calma, com tranquilidade e vai dar tudo certo. Ah lá, agora nós temos esse exercício aqui, tudo bem? Então eu tenho 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Pronto. O que eu tenho que fazer antes de iniciar o exercício? Coeficiente A, B e C. Meu A vale quantos? 2. Meu B? 2. Menos 3. E o C? Pronto. 2. O B e o C é zero? Ou o C é zero? Não, não é. Eu tenho todos os Não. termos. Se eu tenho todos os termos, nós vamos ter que seguir o conceito. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bhaskara menos B mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, vamos lá. Então, quem que é o delta? Copia a fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Fazendo agora a substituição. Delta, quem que é o B? Menos 3. Todas as vezes que eu trabalho com um número negativo, convém eu colocar dentro do parênteses, ok? Ficou claro? Sim. Menos 4, que é da fórmula, vezes o A. O meu A vale quantos? 2. 2. E o C? Menos 2 é negativo, o que nós vamos fazer? Colocar dentro do parênteses. Ok? Menos 3 ao quadrado. O que é menos 3 ao quadrado? Para quem não lembra, é menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais. Ficou claro por que isso aqui vai dar positivo? Agora aqui, ó, eu vou fazer 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que aplicar a distributiva no jogo do sinal, ó. Não tem nada aqui, é positivo, tá? Então vai ficar assim, ó, menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar mais. Ficou claro para todo mundo? O que eu fiz? Eu apliquei distributiva. Se o cara não aplicar distributiva, ele vai errar aí. Então, ó, menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Tudo bem? 9 mais 16, 25. Pronto, encontrei meu delta. Agora eu vou na fórmula do Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Vai ficar x igual. Esse menos não pode esquecer, porque esse menos é da fórmula. Ó. Não pode esquecer. Por quê? O meu B aqui vale quantos? O meu B não vale menos 3? Então, se o cara fizer assim, ó. Ah, meu B é menos 3. Aí vem e coloca o 3 aqui, porque já é menos. Errou. Porque esse menos é da fórmula. E esse meu coeficiente é menos 3. Então, o que eu falei para vocês? Todas as vezes que eu trabalhar com número negativo, eu tenho que pôr no parênteses. Porque aqui eu vou ter que aplicar a distributiva. Quem que é meu delta? Eu encontrei lá, 25. Ok? Dividido por 2 vezes A. O meu A vale quantos? 2. 2. Aí eu venho e aplico a distributiva aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, isso aqui dá mais 3. Mais ou menos. Raiz quadrada de 25, quantos que é? 5. 5. 2 vezes 2, 4. Pronto. 4. Aí não tem como eu fazer mais nada. Parou aqui, aí nós vamos encontrar o x' ou o x1. O que vocês estavam acostumados? X1 ou x'? Pra eu colocar o x'. X', tanto faz, tá? Pode ser o x' ou o x1, x' aqui, tanto faz. Tudo bem? Isso daqui não vai interferir em nada, se é x' ou x1. Só que o que acontece? Se eu pegar o 3 aqui, que é positivo, vou pegar o mais 5 sobre 4. Resolva essa situação. 5 mais 3, 8. Sobre 4 dá 2. Encontrei minha primeira raiz. Quem que é o x2'? Ou x2? 3 menos 3 5 menos dividido 5. por 4. Isso, peguei o 3. Se lá eu tinha pegado positivo, agora eu pego o negativo. Dividido por 4. Então, 3 menos 5. Isso aqui vai dar menos 2 2. quartos. Ambos são múltiplos de 2. Então, nós vamos simplificar. Tá? Menos 1 quarto. Então, nesse caso, o meu conjunto verdade, minha solução, quem que é? X1, 2 e menos 1 quarto. Ok? Professor, uma dúvida. Ali, quando você simplificou o 4 por 2, ele continuou 4? Ops. Boa, meu irmãozão. Não é 4, né, meu parceiro? Esse é o Pedrão, tá ligado? É 2, tá, Pedro? Tudo bem? Dúvidas?
Até aí, tudo bem? Sim. 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 Olha lá, então já vou deixar para vocês aí, ó, do exercício 1 ao 6, tá? Vou colocar como tarefa lá para vocês. Vocês estão vendo que o primeiro exercício não tem o B, só tem o C, o segundo também. No 3 não tem o C. O 4 é por máscara, tá? Dúvidas? Professor, eu acho que eu não entendi muito bem aquela que você fez quando não tinha o C. Não tinha o C?